E esse é justamente o plot que a gente tem da relação do L finito e do K com a busca variada, no Elephant tradicional. Então, ficou até bem pequenininho aqui em vermelho, o ponto que a gente teria o RN máximo. Então, o que a gente tem aqui é um valor de L infinito de 34, que foi estimado pelo Elephant tradicional, com um K de 0,2, um T-ancho de 0,51 e um um RN, desculpem, máximo de 0,38. Então, esse valor de K de 0,2 ou abaixo, o valor baixo de K tá bem insistente. A gente vai olhar melhor mais à frente como é que vai funcionar ele. Obviamente, o que foi feito aqui, a gente fez uma busca bem ampla, de 21 a 41, com intervalos de 0,1. Então, isso é uma busca bem minuciosa. O que poderia ser feito aqui, ao invés de buscar com essa precisão, fazer uma busca por um. Então, você teria valores mais. Uma análise mais rápida, e, consequentemente, um plot um pouco mais disperso de resultado. Mas, para quem já fez em FISAT, é uma das saídas do FISAT. Se eu não me engano, tem essa saída também no FISAT. Então, nos métodos tradicionais, ou no método mais tradicional de estimativas de crescimento, dos parâmetros de crescimento, pararia aqui. O Elephant tradicional, baseado no FISAT, ele chega até esse ponto do script. Então, se você quisesse fazer feito no FISAT, mas fazer em R, você iria vir aqui e você já teria seu valor de L infinito e de K. Mas a ideia aqui é avançar um pouco além disso. Então, para isso, não especificamente baseado no FISAT, mas adaptado do FISAT, de acordo com outras metodologias, como a gente falou mais pela manhã, mais rapidamente, a gente tem os dois Elephants modificados. O Elephant SA, novamente baseado na simulação de temperatura, então a gente tem, eu vou mandar esses artigos para vocês também, dentro daquela método do material bibliográfico que a gente vai acabar mandando. E o Elephant GA baseado na evolução biológica e seleção natural, genética, né? Então, ambos os scripts, as funções, foram desenvolvidas baseados ou de acordo com o Elephant tradicional, mas com métodos mais robustos. Então, a gente tem aqui, só correndo o script um pouco, deixa eu aqui, a gente ainda tem várias etapas. Então, a gente vai dar uma olhada muito rápida no Elephant SA e GA tradicional, para posteriormente a gente chegar no Bootstrap. Para o Bootstrap aqui, a gente vai utilizar o Elephant GA Boot, mas a gente também tem o Elephant SA Boot. Como eu falei para vocês, e como é discutido pelo autor que desenvolveu o pacote, as diferenças entre o SA e o GA, elas não são muito grandes, mas isso varia muito de acordo com seus dados. Então, você, pelo o que o autor discute no artigo original, o Elephant GA tem um pouco mais de robustez comparado ao SA, mas nada tão absurdamente diferente. Então, de acordo com o que nós temos agora, nós temos uma busca mais ampla de L infinito, baseado em L infinito e K, uma variação ampla de 21 a 41, 0,2 a 2. O que a gente vai fazer agora, baseado para o Elephant SA, o que é que nós temos no Elephant SA? No Elephant SA, alguns dos parâmetros são base no modelo. Nós precisamos do MA, que seria a nossa média móvel, como falado lá em cima. Nós precisamos de uns parâmetros de busca inferior, parâmetros de busca superior, ou seja, os limites mínimos e máximos. A gente pode ter um parâmetro de busca intermediário entre o mínimo e máximo, isso aí vai de escolha de cada autor, quem for fazer a análise. Nós temos a escolha do uso da sazonalidade ou não, que pode ser definido aqui como false ou como true. Nós temos os parâmetros de temperatura, de tempo, e as interações e os números de reamostragem. Lembrando que aqui não tem o... Acho que já está o boot, inclusive. Deixa eu ver aqui rapidinho antes de mostrar. Eu acho que eu vou ter que mudar aqui o script para mostrar a vocês.
Porque como esse, no script do Shrimps tem. Deixa eu só modificar aqui para mostrar o Elephant tradicional antes de a gente chegar no boot. Só um minuto. Eu não tinha visto que nesse outro script que eu fiz ele. Cadê? Aqui não. Só um minutinho. Não, só deixei o Elephant Boot. A gente pode tentar fazer aqui. Deixa eu só dar uma olhada. Ver se ele está disponível aqui. Deixa eu ver se a gente tem os mesmos parâmetros de entrada. Acho que são os mesmos. Isso é o mesmo. A gente pode tentar, pode fazer eles aqui. Ok. Pronto. Não tem aqui, mas a gente dá para olhar. A diferença do Elephant SA, o tradicional, o base, e o Elephant SA Boot, é justamente os números de reamostragem ou a reamostragem, para se fazer o boot. Então, como eu falei anteriormente, esse método é baseado em temperatura. Eu não vou entrar propriamente dito no porquê dos parâmetros aqui, por exemplo, é 5, é mais 0. Tudo isso é baseado na metodologia proposta no algoritmo desenvolvido pelo autor do script. Obviamente, vocês podem modificar esses parâmetros e isso pode ser mais aprofundado dentro da própria, do próprio artigo. Mas, para chegar nesse valor, o autor, os autores, promoveram uma série de simulações e esse foi o valor básico, mais universal que eles puderam encontrar. Então, eu sugiro não modificar. Usem os valores que estão como default aqui no próprio pacote. Mas para a gente, o que é mais importante é isso aqui. O MA, que a gente vai usar o 5 como lá em cima, e os limites inferior e superior. O que é que a gente precisa como parâmetros? A gente tem o L infinito, que seria o parâmetro que a gente vai buscar, o K, o T ancho, o C e o TS. Nesse caso aqui, como a gente não vai utilizar a sazonalidade, o C e o TS pouco importa. E o ideal aqui é concentrar no T ancho, nos limites inferiores de L infinito e de K. Então a gente vai considerar que o limite inferior de L infinito vai ser semelhante ao que a gente fez aqui. Vamos supor, não vamos usar 21 não, porque 21 já vai ser muito amplo. Deixa eu só dar uma olhada no que saiu aqui. L infinito 21, não. Baseado aqui, vamos fazer uma busca de 30 a 40. Vamos supor, 30 a 40 eu acho que tá bom. Dá uma olhada. Mesmo assim, eu acho que vai ser longo. Não, já tá aqui, 32 a 40, eu acho que tá bom. 1K, vamos botar o limite que estava anteriormente de 2 a 1.5. Vamos deixar 2 para dar uma avaliada. Isso ainda não é nem a conclusão final, porque muitas vezes você tem que rodar isso mais de uma vez para poder chegar no ajuste de curva perfeito. Não é só simplesmente rodar o boot e dizer, não, tá bom. Na verdade, na maioria das vezes, não. E a gente considera como default o limite inferior de T ancho seria 0, ou seja, a idade mínima, não a teórica, que a teórica pode ser negativa, mas o tempo mínimo que começa a curva de crescimento seria 0 e o máximo seria 1. A gente vai ver se quando gera as estimativas de T ancho, ele varia de 0 a 1. E assim como para os outros parâmetros. Tudo isso também é discutido pelo autor dentro do script, dentro do pacote e no artigo. Vocês vão ter acesso depois. Então, não vamos definir parâmetros intermediários, somente os limites inferior e superior. Então, vamos selecionar tudo aqui. Deixa eu só puxar uma parte daqui. Esse aqui ele não demora tanto, feito o outro. Deixa eu ver se é time. Deixa eu só confirmar aqui antes de rodar. Isso aqui. Se der algum erro, a gente vai saber. Isso, o número de amostragem sai.
Não, 5 minutos é muito. Mas deixe rodando aí, enquanto isso eu vou continuar explicando. Então, é bom que aqui o boot já está embaixo. A diferença principal entre o método tradicional e o boot é justamente a questão do número de reamostragem e a questão de definir a reamostragem ou não. Não, já rodou. Então, esse aqui é um plot padrão que sai junto com o pacote, que é um plot que faz a questão da curva. Então, aqui, basicamente, não é uma questão de crescimento, é uma questão da curva baseada no método de temperatura, que sai de acordo com seus resultados. Para mais detalhes, eu não vou aprofundar muito, mas para mais detalhes é melhor dar uma olhada no artigo, até para evitar que eu acabe falando alguma coisa errada em relação especificamente ao plot. Mas o que interessa para a gente é justamente o output, que é isso que sai aqui mais abaixo. Você tem um objeto, um data frame. Eu não criei um data frame novo, deixei para sair direto. Você tem nossa estrutura de dados que a gente entrou inicialmente no R para fazer as classes de comprimento, a captura por mês, etc. O MA. E ele consegue estimar. Opa, travou tudo aqui. Voltou. Aí a gente tem a definição do número de coortes, e para a gente o que interessa é isso aqui. No final, a gente tem uma estimativa de L infinito, de K, T ancho e fio. E, consequentemente, o R máximo semelhante ao Elephant tradicional. Então, nesse caso, deu um L infinito de 32,42 e um K de 0,22. Novamente, esse 0,22 aparecendo por aqui. Então, a gente tem esse valor de 0,22 e 34,42 nesse primeiro método do Elephant tradicional. Então, após esse Elephant tradicional, a gente pode chegar no Elephant Boot. Então, com isso aqui, seria o método de Elephant o modificado do tradicional, que já é extremamente mais avançado do ponto de vista computacional. E, além disso, a gente vai chegar no boot. Diferentemente, como eu falei, a diferença é que no boot você tem que definir o número de reamostragem e a questão da reamostragem. Então, se você utiliza um false aqui, você vai indicar ou vai utilizar o boot parcial. Ou seja, o boot parcial você não vai ter a modificação dos parâmetros, a posição dos parâmetros completos dentro da sua matriz de dados, como eu falei anteriormente. Então, a única coisa que você vai fazer aqui é a modificação do parâmetro inicial, de acordo com o número de vezes que você definir. No nosso caso aqui, vamos supor, 10 reamostragens. Vai ser bem pouco, mas já vai dar para ter uma noção. Deixa eu ver. Nossa, deixa eu ver se dá. Sim, faz muita diferença. E aí, a gente vai ter um resultado de L infinito e de K, já com a possibilidade de ter um intervalo de confiança. Deixa eu só terminar aí, para a gente dar uma olhada. Então, a gente fez diferentes comparações, como os autores dos pacotes, comparando o SA e o GA dentro do projeto Shrimps, e não detectamos muitas diferenças efetivas de um com o outro. Então, basicamente, o que a gente viu foram coisas semelhantes. No final, a gente acabou deixando no script para o projeto o Elephant Boot GA, porque a gente considerou que foi o que ajustou melhor, embora semelhante ao SA, e até pelo próprio autor que desenvolveu o pacote, consequentemente, o método mais robusto, aparentemente, mais robusto do que o SA. Deixa ele só terminar para a gente dar uma olhada no que vai acontecer. Enquanto ele vai rodando, a próxima parte, isso aqui a gente vai ver, isso é uma questão dos plots, mas aí quando eu terminar eu falo a vocês. O outro método, que é o método GA, a gente vai ter parâmetros de entradas semelhantes ao SA, ou seja, os limites inferior e superior de L infinito, de K. O MA, iremos ter a questão da sazonalidade ou não, o tamanho populacional, máxima interação, esse parâmetro populacional inicial. A gente acaba utilizando aqui o default do próprio pacote, que é recomendado pelos autores, mas você pode modificar, bem como os outros parâmetros de máxima interação
o ROM, a quantidade de vezes que roda, e a permutação. Então, tipo, esses parâmetros, eles são os parâmetros default do próprio pacote, tá? Mas podem ser modificados. A princípio, os autores não recomendam que se modifique, tendo em vista que esses valores são os valores ótimos dentro das simulações dos autores para gerar essa função. Então, são dados de entrada diferentes do SA, até porque o método é diferente, mas no final a estrutura de resultado é semelhante. Quando você vai observar, a saída do SA com o GA é a mesma. Você vai ter cada linha seria correspondente à estimativa de um parâmetro de cada vez, ou seja, você vai ter uma linha que corresponde ao parâmetro de L infinito, de K, de fio e T ancho. No segunda linha, você vai ter outra estimativa de parâmetros. E assim sucessivamente, de acordo com a quantidade de vezes que você colocar para rodar. Deixa ele só terminar aí, para eu poder mostrar a vocês rapidamente, e a gente dá uma olhada. Eu não vou deixar rodando os outros, eu vou pegar o que já foi rodado, para vocês darem uma olhada como é a saída dos dados, para a gente poder mexer, trabalhar mais fácil. Deixa eu só terminar. Deixa eu ver se ele vai terminar. Vamos. Só um minutinho. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu ficar aqui. Saiu. A gente teve aqui. Não pegou. Não. Era outra coisa. Então, como saída de dados, a gente tem isso aqui. É o K, deu baixo novamente. Vou ter que ajustar esse K. A gente tem um boot raw, que são os dados de estimativa bruta. Então, a gente tem o L infinito, o K, o T ancho e o fio. Isso aqui vai ser utilizado, e aqui é uma vantagem dessa nova abordagem desenvolvida pelo Ralph, porque os plots, eles são muito mais... Enfim, deixa eu passar aqui, o outro vai funcionando. Não vou ter tempo para ficar olhando o erro, não. Vamos passar aqui para o GA, fazer o número de interações menor. É a mesma coisa, não tem nada de diferente. Enquanto ele vai rodar, eu vou mostrar para vocês um banco de dados que a gente tem de resultado. Deixa eu só buscar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu só encontrar aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver se é esse. Enquanto ele vai rodando. Vixe, foi muito rápido. Então, só rapidamente antes de ir para o Excel, a gente vai ter o resultado. Por exemplo, esse aqui foi o GA. Mas espera aí. Tá aqui com o resample. Tá ok. Só confirmar uma coisa aqui. Eu fiz o parcial. Merda. Não, aqui o que foi feito aqui é o completo agora para o GA, né? Então, o que a gente faz no final, o que eu vou mostrar para vocês no Excel, é pegar isso aqui, já deu valores bem diferentes, até porque eu modifiquei os dados de entrada aqui, comparado ao outro. A gente extrai esses dados, salva em CSV, e o que a gente tem é isso aqui, ó. Esse aqui é o nosso banco de resultados de simulações para o projeto Shrimps. Então, a gente tem aqui, deixa eu ver aqui, 36 mil linhas, que correspondem às simulações que a gente fez para as diferentes espécies, os diferentes locais, entre as diferentes classificações. Agrupado,
fêmea e macho. Então, é importante sempre que vocês fizerem, vocês extraiam, quando tiver o resultado, extraia esse resultado para salve em CSV para poder analisar, caso seja necessário, fora do R ou fora da análise específica, se você quiser fazer alguma outra coisa. Então, a gente tem hoje um banco relativamente consistente de L infinito, K, T ancho e fio, através das simulações com esses bootstrap que a gente faz junto com esse script. Então, deixa eu só... Depois eu vou dar uma olhada porque deu aquele erro. Deixa eu só ver aqui. Errado. Ele não vai ficar tão bom porque eu fiz poucas repetições, mas depois a gente vai dar uma olhada no outro mais consistente. Então, o que a gente tem como primeiro plot é o plot de densidade, que é esse. Então, as saídas desse pacote, ele é muito interessante, porque visualmente ela é muito boa, comparado a alguns outros pacotes tradicionais em R. Então, a gente tem a distribuição de densidade de L infinito, K, T ancho e fio, que vocês podem fazer facilmente com apenas um comando. E a gente tem os limites inferior, superior e a média. Isso aqui para os parâmetros estimados aqui. A gente tem a relação do L infinito e do K, através do... Aqui vai estar bem simples, porque só foram 10 repetições. A gente tem essa relação do L infinito e do K, que também visualmente é bem interessante para as simulações. E a gente tem, por final, a nossa estimativa de curva de crescimento. Deixa só. Que também não vai ficar tão boa, tendo em vista que não tem muitas repetições, mas já dá para ter uma pequena noção. Então, o que a gente tem é justamente a curva de crescimento com a sua máxima densidade em preto, os limites superior e inferior no pontilhado em vermelho. Então, a gente tem um valor que seria o nosso valor médio de L infinito, o K médio e o T ancho de 0,83. Então, essa primeira parte é a parte de estimativa justamente do L infinito e do K. Até certo ponto não é tão complexa, mas é preciso ter alguma atenção dentro do script para não causar erro. Aqui a gente tem algumas coisas para salvar direto em JPEG, que vários de vocês já devem utilizar, só para facilitar a vida. Mas é importante destacar a atenção para os parâmetros de entrada, aqui, tanto aqui como no outro, aqui em cima, no SA. Depois eu vou dar uma olhada porque deu erro no SA. E principalmente em relação ao boot, não esquecer de marcar, tudo isso vai estar descrito no script. Então, se algum de vocês, quando pegar o script e não lembrar, vai estar bem escrito nos comentários. A questão de marcar o resample. Porque se você deixar false, ele vai fazer a reamostragem parcial e não a completa. Então, eu fiz rapidamente com 10 repetições, dado o tempo. Vocês podem fazer com quantas repetições vocês acharem conveniente. O autor do pacote, ou da função, ele fez com várias repetições para avaliar também o número de repetições, avaliar o mínimo que seria de repetições necessárias para ter um resultado bom. Então, chega a um ponto que não adianta você fazer mais repetições, porque o resultado não vai alterar. Se eu não me engano, ficou em 1.000 repetições, mas ele chegou a fazer até 10.000, se eu não me engano. Mas aí vai muito de acordo com o que vocês querem fazer. Se os dados forem bem ajustados, independente da quantidade de repetições que vocês forem fazer, a nossa curva de crescimento ela vai ser ajustada. Boa. Se os dados forem um pouco inconsistentes, a quantidade de repetições maior pode causar curvas de crescimento fora do que seria um normal padrão, né, para a espécie que você está analisando. Então, por exemplo, aqui, se os dados fossem muito ruins mesmo, se eu fizesse muitas repetições, provavelmente a gente ia ter curva iniciando aqui, terminando aqui, curva vindo por cima, terminando lá embaixo, o que poderia prejudicar a estimativa dessa curva de crescimento. E é o que justamente é feito nesse plot aqui. Nesse plot é simplesmente essa função, é simplesmente o que é feito
o que era feito no papel no final, com a equação de von Bertalanffy para a estimativa do tempo pelo comprimento. É basicamente isso que tem dentro da função, a equação, que é justamente essa aqui. Essa não, cadê? Ela está por aqui pelo meio. Mas, enfim, é basicamente isso. Isso aqui também pode ser extraído e você gerar esse plot fora, não tem problema algum. Para fazer isso é bem simples. Ele não está aqui, mas é bem simples. E por fim, antes de a gente entrar na parte de pesca propriamente dita, e nós temos a parte, deixa eu ver se vai estar aqui ainda, provavelmente a curva não vai estar tão boa, se a gente pode ver. Até que ficou razoável. Então, o que a gente tem no final são as curvas de crescimento. Essas curvas de crescimento saíram da onde? Saíram justamente dessa análise que a gente fez aqui em cima. Daqui. Então, a gente vem aqui e pega... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver embaixo. Essa equação, só para ver o termo correto. Aqui. A gente vem dessa função aqui, CINFO está aqui, que é o que a gente gera, ou seja, o que é feito aqui, a gente pega a equação que gera o plot de idade por tamanho, baseado no nossa estimativa de L infinito e de K pelo boot, você tem uma estimativa de intervalo, ou seja, para cada valor de K e L infinito, você tem uma curva de crescimento, como a gente falou anteriormente. Essas curvas de crescimento, elas têm uma densidade máxima, que é aquela linha que sai em preto. Aqui. Então, o que a gente quer, o que você pode fazer, dessa forma, pegar um valor direto aqui com a máxima densidade, que já está no pacote como objeto do output. Você pode vir digitar. O L infinito é 35, 0,74 é o K. Mas aqui, para ser mais prático, você pega o valor de densidade máxima, que é justamente os valores que aparecem aqui. E aí você pode ter... E você pode ter suas curvas de crescimento nesse ponto específico aqui, para poder avaliar justamente se as curvas se ajustam. Então, é importante porque, às vezes, você faz toda a análise, leva algumas horas para poder rodar, e quando você chega no final, que sobrepõe sua curva de crescimento com seus dados de distribuição, elas não fazem sentido algum. Então, é importante ter atenção, se caso isso acontecer, de voltar, dar uma olhada onde é que tem possíveis inconsistências para poder corrigir. Então, esse ponto, ele é um ponto específico, se você conseguiu com isso definir seu L infinito e seu K. Antes de a gente entrar, deixa eu só dar uma olhada se a gente entra nisso. Pronto, eu vou falar antes de uma coisa, antes de a gente entrar na parte de pesca. O que pode ser feito, como eu falei anteriormente, baseado naquele banco de dados que eu mostrei, com as várias espécies, as várias estimativas, é você fazer uma análise comparativa uma análise comparativa de uma espécie com a outra, ou de um local com o outro. Isso é possível de ser feito sem muita dificuldade. Então, o que a gente vai fazer, que eu vou mostrar rapidamente, a gente chega na outra parte, é justamente isso. Então, essa parte aqui, eu posso mandar para vocês, mas a princípio não é de interesse do presente curso, por isso que eu vou passar rapidamente. Então, aqui é basicamente uma análise exploratória, eu não vou explicar muito os códigos, mas só para a gente dar uma olhada. É uma análise exploratória dos resultados de simulação que a gente tem das diferentes espécies e os diferentes locais. Então, a gente tem para as espécies, para os locais, os valores de L infinito, de K, de ancho e etc. Então, nesse caso aqui, a gente tem de K. Nesse caso aqui, deixa eu só carregar aqui. A gente tem de L infinito. E para poder avaliar isso conjuntamente. Isso é uma forma interessante de você visualizar. Posteriormente, o que a gente pode fazer, baseado naquelas funções que tinham lá no pacote do Fishboot. Então, baseado naquelas análises do Fishboot, a gente tem esse parâmetro aqui, que é justamente o que eu mostrei, que era aquela planilha de Excel. A gente faz um filtro aqui, seleciona uma outra espécie,
gera uma funçãozinha rápida para poder... Eu não sei, tá falhando o áudio? Eu não sei. Tá não? Então eu acho que é só a Iana. Ok. Beleza. Vou continuar aí. Então, aqui a gente só tem uma funçãozinha rápida para poder fazer uma função quadrática para poder estimar esses valores de T ancho. Eu vou mostrar para vocês o porquê disso. Então, com base nas funções anteriores que eu mostrei, dá para se gerar o mesmo plot conjuntamente para você avaliar as espécies em conjunto, que não dava para fazer anteriormente. Então, com base numa função relativamente simples e nos valores estimados com o Fishboot anteriormente expostos, você pode pegar e conseguir gerar plots combinados das diferentes espécies, obviamente também, mas nesse caso aqui, para uma espécie, para os diferentes locais, para poder avaliar se os seus parâmetros de história de vida, no caso aqui L infinito de K, são semelhantes para os diferentes locais ou não. Nesse caso aqui, a gente tem algumas diferenças entre os diferentes locais, Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Então, isso é uma forma bem interessante de visualizar o resultado, o que permite a gente ter, além de uma parte gráfica legal, poder visualizar conjuntamente. Além disso, o que pode ser feito, deixa eu só confirmar que esse aqui é o Schmidt, deixa eu confirmar até nas mesmas espécies. Isso. O que a gente pode fazer é fazer algumas comparações de sobreposição. Aqui vai ter chifre pneu de Freire, mas é outra coisa. De pegar isso aqui, como eu falei durante a apresentação de manhã, e avaliar a sobreposição de elipses, ou sobreposição desses parâmetros de L infinito de K. Aqui existem diversos métodos de se estimar a sobreposição entre elipses. Nesse caso aqui, a gente escolheu um dos métodos baseado no pacote Nishover, que é relativamente recente, que trabalha com... Opa, deixa eu ver onde eu parei. Que utiliza a simulação de Monte Carlo para fazer sobreposição de uma elipse de dados baseado na outra elipse de dados. Aqui, esse método ele não foi feito para K e L infinito, ele foi feito para estimativa de nicho, de sobreposição de nicho, baseado para a alimentação. Nesse caso, original do pacote, foi para fazer sobreposição de isótopos, de L infinito, isótopos de carbono, nitrogênio e enxofre. Mas dá para a gente adaptar para o que a gente quer aqui, porque o objetivo final é avaliar a sobreposição entre elipses. Então, o que é proposto para lá dá para ser aplicado aqui. E foi justamente o que a gente acabou fazendo. Deixa eu só ver se está certo aqui. Tá. Então, o que a gente tem aqui, a gente vai ter os nossos dados. Deixa eu só selecionar dados objetivos. Então, nós precisamos apenas de uma coluna de L infinito, K local. Essas colunas elas vão ser agregadas. No final, vai ter um número de simulação, tudo isso. A gente vai ter um plot feito esse. Esse aqui, que vai indicar... Deixa eu chegar no que eu quero mostrar para vocês. A gente vai ter isso aqui. Isso aqui vai indicar o quê? É o mesmo plot que a gente viu anteriormente, de K e L infinito. As distribuições para cada variável de L infinito e de K. E aqui a gente vai ter as elipses. Lembra daquelas elipses que a gente viu anteriormente no plot? Só que são simulações para cada elipse daquela. Eu acho que eu botei 500 repetições aqui. Então, você tem sobreposições de elipses sobre elipses. Ô, Alex, ele faz isso aí por Bootstrap ou por Monte Carlo? Ele faz por Monte Carlo. Só que os dados que a gente usa como entrada são os dados que saiu do Bootstrap lá, da simulação. Tá, porque tem uma proposta semelhante a essa, no Primer, tem uma proposta que é fazer isso por Bootstrap. É a mesma coisa, ele pega os dados e simula por Bootstrap para construir as elipses de sobreposição ou não. Sim. Tem uma forma também de fazer, que até tá aqui, tá comentado, eu não coloquei, acho que ela tá comentada em algum local aqui, que é um método que se utiliza também para isótopos, não semelhante a essa que você falou, mas utilizando a análise bayesiana, na qual você seleciona uma quantidade de pontos específico
dentro do seu plot para poder fazer. O problema é que, normalmente, em isótopos, você não tem a quantidade de pontos que você vai ter com a saída do Bootstrap pelo Fishboot lá, o que dificultaria. Já por essa proposta, após eu avaliar algumas, eu não cheguei a observar essa que você disse, eu sinceramente não cheguei a ver, eu posso até dar uma olhada para ver se tem alguma coisa para o R já. Esse método ele foi o que se encaixou melhor para a estrutura de dados que a gente tinha e para o objetivo básico que a gente tinha, que era fazer uma comparação básica entre os parâmetros de uma espécie para os diferentes locais. Mas posso até dar uma olhada se tem alguma coisa do que você falou do Primer. É porque lá o que ele usa uma matriz de semelhança, ele pega um MDS, por exemplo, pega a matriz de semelhança, faz por Bootstrap novas amostras de cada local, plota uma elipse com 95% do intervalo de confiança. Você define qual é, por exemplo, 95% do intervalo de confiança, e ele mostra exatamente uma coisa bem semelhante. Sim. Mas só por curiosidade. Sim, não, é bem legal. Eu vou dar uma olhada, porque se tiver alguma coisa... Isso é algo que a gente está começando a fazer agora, porque está chegando no final do... Não no final, mas está chegando na etapa do projeto Shrimps, que a gente precisa fazer uma análise comparativa e integrada entre os diferentes locais. Então, a gente está buscando métodos mais interessantes para avaliar isso conjuntamente. Mas eu posso dar uma olhada, na verdade, eu vou dar uma olhada, já que você falou agora, para poder ver se tem alguma coisa que se encaixa melhor, até para comparar uma coisa com a outra. Mas aí, dentro da ideia do projeto, tentar fazer uma comparação. Nesse caso aqui, é de área infinita de K, mas a gente pode adicionar outras variáveis dentro dessas simulações de Monte Carlo aqui. Você pode colocar mais de 2 variáveis. Então, você pode ter algum outro parâmetro populacional para fazer essa possível sobreposição, até parâmetros genéticos, se for o caso. Aí ele pode colocar, ele pode colocar quantas variáveis? Porque o plot é de 2 variáveis, ele considera várias... Nesse caso aqui eu coloquei 2. A função original, descrita pelo autor, são 4 variáveis. 4 são 3, eu não me engano. E aí, ao invés de aqui você ter 2 plots, que são a combinação dos dois, você vai ter 6, na verdade. Você vai ter mais uma variável aqui para baixo. Eu não cheguei a colocar aqui, mas até aqui. Mas e o final? E o plot final? Como é que ele é? Que eu fiquei curioso com o plot. Não. O plot final, ele faz um plot bidimensional. Só faz 2 a 2. Embora ele tenha no paper original de descrição, a metodologia proposta é uma metodologia baseada em 3 dimensões. Ele até mostra isso em 3 dimensões, e, se eu não me engano, tem a opção de visualizar em 3 dimensões, mas as elipses de sobreposição você avalia bidimensionalmente. Bidimensionalmente. Por variável. Muito legal, assim. Muito é bem interessante a princípio. E aí, o que nós temos no final disso tudo, deixa eu só chegar aqui. Só a última dúvida, como é o nome dessa análise? Como é que qual é esse script? O pacote chama-se Nishhover. Eu vou mandar o paper para vocês. É porque são várias funções. E aí, é justamente o que eu vou mostrar agora no final. Ele te dá um plot bem interessante, que para mim é o mais legal. Deixa eu ver se aqui. Ele te dá um plot de sobreposição calculada, ou de probabilidade de sobreposição, entre as diferentes elipses. Então, como eu mostrei na apresentação de manhã, baseado nas simulações que são feitas aqui dentro da função, você consegue ver possível sobreposição ou não entre as elipses. Então, a gente tem Alagoas com Pernambuco, tem uma sobreposição de média máxima aqui de 15%. Uma probabilidade de sobreposição, desculpe. Enquanto que Pernambuco com Paraíba tem uma sobreposição acima de 60%. Então, se a gente vier aqui e olhar, deixa eu só voltar aqui no original, Pernambuco está em amarelo, Paraíba está em azul. O que realmente é bem plausível a questão de uma sobreposição de 60% entre os parâmetros populacionais de Pernambuco com a da Paraíba. Já quando a gente observa Rio Grande do Norte e Alagoas, então vamos voltar lá no último plot. Deixa eu ver aqui, chega nele. Pernambuco, não, desculpe. Alagoas e Rio Grande do Norte, vamos supor aqui, lembrando que isso aqui é uma matriz triangular de resultados. Então a gente tem aqui Alagoas com Rio Grande do Norte, a sobreposição é 0, porque não tem sobreposição. E da mesma forma aqui, se a gente for olhar por aqui, Rio Grande do Norte e Alagoas, também é 0. Claro que aqui está a matriz triangular de resultado, ela está botando os dois lados, mas é possível fazer
aqui no próprio script, se não me engano, nessa parte aqui, depois posso confirmar. Ele, não, eu tenho que dar uma olhada. A gente pode colocar apenas um eixo, ou seja, um lado dos resultados para ficar mais fácil de visualizar. Mas é uma forma interessante de visualizar essa possível sobreposição, embora não seja o alvo específico da apresentação desses scripts, mas é interessante se vocês tiverem interesse de, tanto em utilizar, bem como contribuir com novas propostas, a gente vai estar disposto a utilizar ou tentar desenvolver algo. Então, chegando na última parte, que a gente está falta uns 20 minutos. Cadê? Deixa eu só conseguir ler aqui. Sim, Wendel, dá para fazer. É isso, inclusive, que a gente está fazendo aqui com esses dados de Alagoas para... Assim, não, calma. Você tem os parâmetros estimados para uma espécie específica, é um parâmetro unitário, né? Então, você vai ter um valor único. O ideal para fazer isso até daria, mas você vai ter poucos pontos, a não ser que você tenha várias espécies. Mas o ideal é você gerar, se for possível, se tu tiver os dados de estrutura populacional, conseguir gerar um L infinito, um K, os outros parâmetros de crescimento pelo boot, tu vai ter mais pontos para poder fazer essa análise. Mas é possível sim. Legal. Vou dar uma olhada então. Legal, vou dar uma olhada para ver. Então, o Wendel, só confirmando, eu acho que dá sim. Teria que dar uma olhada se tu tem pontos suficientes. Lembrando que um elipse, de maneira geral, para se gerar um elipse, você precisa de, no mínimo, se não me engano, são 3 pontos. E isso para isótopos. Você precisa de 3 pontos para poder gerar um elipse mínimo, que já não é tão bom. Mas se tu tiver vários valores de L infinito de K para diferentes espécies, e a ideia foi essa, mas se você tiver os dados de estrutura populacional original, eu te recomendo refazer, roda rapidinho com o boot, tu vai ter, além dos intervalos de confiança, tu vai ter valores para poder utilizar e fazer isso. E é justamente isso que a gente faz aqui. Alguns desses, por exemplo, para Pernambuco, a gente já tinha dados de L infinito de K publicado, só que a gente resolveu refazer tudo, padronizando com essa nova proposta de metodologia que a gente descreveu ou está desenvolvendo junto dentro do projeto. Mas dá para fazer. E, Matheus, valeu. Eu vou dar uma olhada em ambos os pacotes para ver se dá para a gente ajustar algo dentro da proposta que a gente está fazendo aqui. Então, o que a gente vai fazer nessa parte final do curso, que eu vou falar, é até mais rápido, porque é muito mais simples de falar essa parte das estimativas de mortalidade, embora seja complexo do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista computacional é mais simples. Eu só vou fazer o seguinte aqui antes de chegar aqui. Deixa eu só voltar aqui, vou ter que rodar novamente. Deixa eu ver um bom exemplo aqui, só um minuto, que eu preciso ver aqui a tabela que eu tenho dos parâmetros de entrada, para a gente dar uma olhada. Cadê aqui? Relatório. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui no computador para poder olhar melhor. Isso aqui é dentro do projeto Shrimps, que vai sair no próximo relatório que a gente tem para todas as espécies aí, só para olhar aqui os parâmetros. Então, o que a gente vai fazer aqui agora, deixa eu rodar novamente, não sei se vai ficar tão bom para Pernambuco, mas só rodar tudo aqui. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora da questão em relação às taxas de mortalidade, vocês precisam ter um objeto semelhante ao que foi feito para as estimativas de L infinito e de K. Eu vou depois descrever isso melhor no script que eu vou mandar para vocês, para não ficar mais claro. Vocês precisam de um dado de entrada reestruturado, ou seja, você precisa de um dado reestruturado de frequência de comprimento de acordo com um MA específico. Se o seu objetivo for o seguinte, você fazer tudo de uma vez para uma espécie X, você não precisa fazer isso que eu fiz, de voltar novamente, rodar, etc. Mas como a gente já fez isso várias vezes, a gente tem uma tabela com os valores
que a gente precisa de L infinito e de K médio, não precisaria. Vamos supor, se vocês quisessem fazer direto, ao invés de aqui, ó, que é o primeiro parâmetro que a gente utiliza, L infinito, KL e T ancho, vocês já têm esse resultado aqui, ó. Deixa eu só vir aqui, que é justamente essa linha de comando. A gente tem o LFK, que foi descrito lá em cima, que eu acabei de refazer, e a gente tem as informações dos parâmetros de crescimento que foi definido agora pela função do fishput. Então, se você faz de uma vez só, você é só simplesmente rodar aqui e fazer. Mas nesse caso, como eu vou... Na verdade, eu poderia utilizar por aqui, mas eu vou utilizar o parâmetro original, certo, que já está no final. Eu vou utilizar... Deixa eu só confirmar o valor aqui para Pernambuco, para a gente dar uma olhada. 36, 29, 0, não, até esse. Talvez o resultado não seja tão perfeito, mas já dá para a gente ver. Então, a gente vai ter os parâmetros L infinito, K, T ancho, e a gente vai ter a estrutura de população, baseado na reestrutura feita lá em cima. Então, a gente precisa disso para começar a fazer as estimativas para as taxas que vão ser descritas agora. Então, o primeiro parâmetro que a gente tem que estimar é a mortalidade. Como eu falei, a mortalidade tem inúmeros métodos de se estimar. Então, se eu abrir aqui, eu tentei olhar o Shine, mas o Shine do JSON-Cube está fora do ar, para mostrar a vocês. Então, aqui, por exemplo, a gente tem 12 métodos para estimativa de mortalidade natural. O que a gente vai acabar utilizando aqui é aquele que é baseado no N infinito e no K, que é justamente os parâmetros que a gente acabou de estimar nesse momento. Então, a gente tem L infinito e o K. Estimando isso, a gente vai ter a nossa mortalidade natural, em 1,25. Então, essa mortalidade natural, ela vai e entra dentro dessa... Deixa eu ver aqui que tem uma coisa errada. Só um minuto. Isso estava rodado já. Ele vai acabar pegando os parâmetros que estavam anteriormente. Pronto, tá bom. Então, agora a gente tem a gente calcula essa mortalidade natural e coloca ela dentro desse data frame que nós temos com as informações de estrutura populacional, L infinito e K. E a gente segue. Então, a gente agora vai estimar a mortalidade total. A mortalidade total, ela vai utilizar essa estrutura de dados que a gente tem aqui. Só que nós precisamos modificar um pouco essa estrutura de dados para se adaptar ao que a gente quer para a estimativa da mortalidade. Nesse caso aqui, dependendo se sua estrutura de dados é boa ou ruim, você pode definir um limite máximo de comprimento que você vai avaliar ou vai reestruturar seus dados. Nesse caso do Croyer, eu acho que não tem problema, ele está certo. Então, a gente pode fazer uma modificação completa. Deixa eu ver aqui. Isso. Ele não tem problema. Então, tá vendo? Ele modifica a estrutura dos dados. Nesse caso aqui, a gente tem 2 anos, 2011 e 2012. Mas isso não interessa para a gente, essa estrutura dessa forma. Semelhante ao que foi mostrado anteriormente na descrição do L infinito pelo pacote lá, a função que o Ralph adaptou do POT-HAL, a gente vai somar, deixa eu só chegar aqui. A gente vai chegar nisso aqui. A gente vai somar as capturas. A gente vai somar as capturas, vai somar e ter as classes de comprimento, para ter um plot semelhante ao que a gente tinha antes. A gente tem até alguma coisa estranha por aqui. Com isso, a gente vai definir, então a gente tem nossa estrutura de dados, com as classes de comprimento e a captura, mas a gente precisa também ter os parâmetros de crescimento. Para poder estimar essa cat curve, ela necessita de um dado de entrada com as suas classes de comprimento, sua captura, L infinito, K e o T ancho. Então, você vai adicionar isso aqui dentro. Então, agora você tem classe de comprimento, captura, L infinito, K e T ancho. E você vai reclassificar isso para um objeto LFK. LFQ.
desculpem, para poder ser melhor identificado pela função. Então, com isso, a gente vai... Deu até falha. Tá vendo, Alex, o que eu tinha falado anteriormente? Eu vou ter que fechar. Deixa eu só tentar aqui fazer o que tu tinha falado, que eu deu erro da outra vez. É justamente esse erro que acontece, a questão do FSA que eu estava falando. Deixa eu ver aqui se vai. Se ele vai funcionar. Ah, funcionou, Alex, tá vendo aí? Então acho que eu estava fazendo alguma coisa errada. Então, o que a gente tem aqui é justamente a estimativa da curva que você precisa definir. Aqui a ideia é você definir um limite mínimo e máximo para definir a curva de captura, para definir o Z, na verdade. Então, vamos supor aqui o 21 e o 15. Então, a gente acaba tendo um resultado, deixa eu ver se eu boto aqui. Para a definição do Z. Eu não vou entrar em detalhes em relação a isso, porque levaria mais tempo para poder explicar o que está por trás da ideia da linearização da captura, mas, de maneira geral, você seleciona um ponto máximo e um ponto mínimo para poder você ter uma linearização da captura e, consequentemente, você ter o Z. Tem um cálculo inteiro por trás disso, que não vale a pena a gente detalhar agora. Com isso, quando eu defino aqui se eu defino esse parâmetro como true, ele vai fornecer uma série de outros resultados ou outputs que antes não poderiam ser estimados, como o tamanho de primeira captura, que está justamente aqui. O tamanho de primeira captura em relação à idade e em relação ao comprimento, eles são estimados pelo CAT curve, semelhante ao L50. Novamente, é uma curva logística para o tamanho de primeira captura, a mesma coisa do tamanho de primeira maturidade sexual. Cadê o mouse que eu estou encontrando aqui? Então, a gente tem os ajustes da curva de Z, que para a gente, nesse momento aqui, não é relevante para olhar. Porque o que importa são os resultados brutos, que já estão aqui dentro dessa saída de dados que está aqui. A gente tem os parâmetros finais. Então, a gente tem a idade, 50% de captura, 75% e 95%. O L50, o L75 e o L95. É importante destacar que alguns desses parâmetros podem ser utilizados para a estimativa de outras metodologias baseadas em comprimento, como o SPR. O SPR é um método de data pool que você utiliza como dados de entrada, por exemplo, o L95, o L95 e o L50. O tamanho de primeira maturação sexual, não, o tamanho de primeira captura, desculpem, e o tamanho de L95. 95% dos indivíduos estão capturados em relação ao tamanho que você tem, o espectro de tamanho. Então, são parâmetros importantes dentro de outras abordagens que podem ser avaliados. Então, o que a gente tem aqui, basicamente, você tem o Z, que deu 6,52, você acaba estimando o F com uma simples subtração, levando em consideração o que todo mundo já sabe, que o Z vai ser igual à mortalidade por pesca, mas a mortalidade natural. Você acaba tendo essa mortalidade por pesca por subtração. Então, a nossa mortalidade por pesca é justamente 5,27. E aí, a gente chega na taxa de explotação atual, que é um cálculo bem simples, uma razão entre a mortalidade por pesca e a mortalidade natural. A gente vai ver mais à frente que tem outros métodos de se estimar isso, mas esse é um cálculo básico, mas que acaba fornecendo um proxy justamente dessa explotação. Então, dessa taxa de explotação, a gente tem justamente uma taxa de explotação de 0,80, considerando que isso vai de 0 a 1. Então, o máximo que a gente poderia ter aqui seria um F igual ao Z, o que não era biologicamente real, porque é como se não tivesse mortalidade natural, o que é completamente errado, não tem lógica. E aí a gente tem a taxa de explotação agora, atual, a gente tem mortalidade total, mortalidade por pesca e mortalidade natural. Então, esses parâmetros são importantes para a gente chegar nessa última parte aqui do script. A gente tem a questão do L50, ou seja,
tamanho de primeira captura aqui, não confundir com L5, não confundir aqui com o tamanho de primeira maturidade sexual. E o que a gente vai fazer é adicionar todos os parâmetros naquele data frame criado anteriormente, que era esse LFQ, K, não é Q, né? Q, LFQ2. Então, a gente vai pegar esses parâmetros, essas estimativas aqui, que estão aqui, e jogar aqui dentro. Muito cuidado em relação à nomenclatura. Essa nomenclatura FM, essa nomenclatura Z, L50, E e M, ela tem que permanecer, porque nas funções abaixo é a nomenclatura que é necessária para poder rodar o resto das análises. Então, permanecer com essa mesma nomenclatura. Então, com isso, a gente tem um novo data frame de dados que vem desde a nossa estrutura de população, com as datas, os intervalos dos centros de classe e a captura, o L finito, o K, T ancho, mortalidade natural, que aqui está duplicado, o FM, o Z, a taxa de explotação e o tamanho de primeira captura. São os dados que a gente precisa para começar a chegar na análise de avaliação de estoque tradicional, sem dados de captura. Então, o que a gente tem agora, a gente vai ter aqui... Deixa eu só confirmar aqui, isso aqui está ok. Então, o que a gente precisa agora para trabalhar inicialmente na VPA, ou na análise de população virtual, nós precisamos de dois parâmetros que são básicos para a biologia populacional, que é o A e o B da regressão peso-comprimento. É necessário para entrar aqui. Por que é necessário para entrar aqui? Porque lembra que a gente vai, na VPA, o que é feito é pegar essa mortalidade que a gente tem e separar ela, ou classificar ela, de acordo com o tamanho de comprimento. E para isso você precisa dar uma ideia dentro desse modelo de VPA do crescimento alométrico da espécie em relação ao tamanho. Então é preciso adicionar os valores de A e de B de comprimento. Então o que a gente vai fazer aqui, inicialmente, antes de entrar na análise propriamente dita, aqui não é necessário porque a gente precisaria filtrar aqui, se caso fosse fazer para macho e para fêmea, mas aqui a gente vai pegar os dados originais, que está lá na primeira linha do script. A gente vai fazer uma coisa básica, que é justamente uma relação peso-comprimento. Eu acho que essa aqui não está nem tão legal. Não está nem tão legal, mas para a gente fazer o teste já funciona. A gente vai fazer essa relação peso-comprimento, fazer uma estimativa com modelo não linear, para poder extrair os coeficientes da curva, de A e de B. Não é o melhor exemplo, mas já dá para a gente fazer. Então, a gente vai ter as curvas, os parâmetros das curvas, A e B, que a gente vai utilizar justamente nessa função aqui de VPA. Isso tudo que está sendo estimado, lembra que aqui anteriormente a gente criou um novo objeto, que é esse output curve. Então, isso está sendo adicionado justamente nesse objeto. Esse objeto aqui, ou esse data frame, ele contém agora não só os dados de centro de classe, captura, infinito K, algumas estimativas que foram baseadas no cat curve anteriormente, até o A e o B da curva de relação peso-comprimento. A gente só vai entrar alguns poucos minutinhos além do horário combinado, já chegando no final. Então, o que é feito aqui, basicamente, na VPA, a função de VPA é relativamente simples. Ela te pede esses parâmetros de entrada, que são esses que estão na função anterior. Posso até colocar aqui para a gente dar uma olhada no help. A gente precisa desses parâmetros de entrada, centro de classe ou idade, de L infinito, do K, o T0, que no nosso caso aqui vai ser o T ancho, a mortalidade natural, o A, o B e as capturas, em relação ao que a gente fez por mês, né? Então, dentro desse contexto, você tem alguns métodos que podem ser avaliados nesse caso. Você pode utilizar o VPA tradicional ou o CA, baseado no tamanho de coorte, que é justamente o que a gente tem basicamente, a estrutura populacional com picos ou com os centros de classe, que correspondem justamente aos nossos coortes. Então, o que a gente faz aqui é justamente isso. Aqui vai ser, como eu disse, não é o melhor exemplo,
porque esse aumento de captura nas últimas classes, ela não é real. Ela é ilusória, de maneira geral. Então, o que a gente faz quando roda isso aqui, ele já saiu, mas a gente pode avaliar por partes. A gente pode olhar primeiro a biomassa, a diferença que eu cortei a última classe. Então, a gente tem a biomassa desse possível estoque, podemos dizer assim, ou parte do estoque que está sendo analisado. A gente tem os sobreviventes, a perda por mortalidade natural e a captura. A captura, ela começa a partir do dado que você coloca lá de L50, tamanho de primeira maturidade sexual. E como isso varia ao longo do tempo. Em relação, claro, à mortalidade por pesca. Ou seja, o que é que a gente tem? A gente tem que no começo, quando os indivíduos são pequenos, normalmente você tem a quantidade de sobreviventes relativamente alta, praticamente você não tem captura, e isso vai sendo modificado ao longo do tempo. Então, com a exploração do espectro de tamanho pela pesca, você tem um aumento na captura, uma relativa redução na mortalidade natural e uma quantidade menor de sobreviventes, tendo em vista que a sua estrutura populacional ela segue uma lógica normal. Então, a gente tem isso para a biomassa e a gente tem isso para o número de indivíduos. Seria a mesma lógica, podemos dizer assim. Então, com isso, você consegue ter alguns parâmetros dentro da avaliação de estoque tradicional, como o número total, ou a média do número total de indivíduos capturados, você tem a separação, deixa eu só aumentar aqui para você ver, as estimativas. Isso aqui é o que foi utilizado, que aparece no plot, mas a gente utiliza dentro de mais um pouquinho à frente. Que é justamente o que eu tinha falado. Você pega aquela sua mortalidade inicial e você acaba transformando isso por classe de comprimento. Por isso que é tão importante você definir suas classes de comprimento e ter o A e o B da curva. Então, nesse caso, nesse exemplo aqui, o A e o B até não está tão bom, o que pode refletir no resultado final aqui da VPA. Mas o ideal é você ter um resultado mais ajustável de A e B para poder entrar nessa parte aqui. Inclusive, como eu falei durante a manhã, embora seja uma análise bem legal, eu acho bem interessante visualmente, ela é muito criticada por terem métodos mais robustos, como os métodos de estimativa baseados em captura. Mas que dá um proxy interessante da exploração dos recursos. Então, você tem aqui o que seria uma soma total de biomassa da parcela do estoque explorado. E aí, o que a gente tem aqui é justamente a pesca, a taxa de mortalidade por pesca, por classe de comprimento. Por que é importante isso? Para a gente entrar na próxima etapa, que é justamente os modelos de rendimento por recruta. E, consequentemente, depois, nas simulações, deixa eu ver se está aqui abaixo, isso, nas simulações, para poder avaliar a estimativa de explotação, como mostrado no final da apresentação anterior, lá pela manhã. Então, é interessante para se avaliar isso por espectro de tamanho. Então, o que é feito aqui, a gente vai iniciar o modelo de Bevan-Holt para rendimento para o recruta, que é muito utilizado e é um dos mais conhecidos dentro da ciência pesqueira. Porém, a gente precisa de um parâmetro específico que não foi descrito anteriormente, que é justamente o tamanho de... Deixa eu confirmar. Deixa eu só confirmar aqui para falar a vocês exato. Ele aqui. O tamanho ou a idade de recrutamento da sua estrutura de população, estrutura populacional. Então, é necessário você ter esse parâmetro para poder dar entrada aqui. E isso vai variar. Você pode considerar como seu tamanho de recrutamento o seu L50, não de maturidade, mas seu L50 de captura. Você pode considerar esse como um padrão, um ponto de referência. Então, o que vai ser feito aqui, o que eu fiz é pegar inicialmente esses dados de mortalidade e jogar para aquele nosso data frame que contém uma série de informações, desde a estrutura lá de população até as taxas de explotação. Agora ele tem também as taxas de FM, de mortalidade por pesca, que estão associadas às classes de comprimento. Isso é fundamental para fazer as análises a partir de agora. E a gente vai adicionar, por exemplo, um tamanho de recrutamento de 17. Eu acho que o L50 aqui, deixa eu só confirmar.
Está 17,78, vamos supor, está próximo. Então, o que a gente vai avaliar aqui é considerar o tipo de análise, vai ser HPR, que seria justamente o modelo de rendimento por recruta de Beverly Holt, então você precisa indicar o tipo aqui, isso no outro escrito do Shrimp está bem descrito direitinho, qualquer coisa tem o próprio help da função. Então, a gente vai fazer uma busca de F, que seria a busca de um intervalo de mortalidade por pesca e um intervalo de tamanho de primeira maturidade, de primeira captura, que vai aqui, por exemplo, de 10 a 25, variando de 1. Semelhante ao que a gente fez para o L infinito e para o K. É a mesma lógica, podemos dizer assim. Precisamos também, como parâmetro de entrada, a taxa de explotação atual, que foi justamente o F sobre o Z. E a gente precisa de alguns parâmetros de seletividade. Nesse caso aqui, a gente precisa do L50, ou seja, o tamanho de primeira captura, o L75, na qual 75% dos indivíduos têm probabilidade de ser capturados, e o que a gente precisa, que já está aqui, deixa eu ver, a gente precisa aqui do LR, aqui está outra coisa. O que a gente precisa também, deixa eu só pegar aqui, é do tamanho. Não, tá certo desse jeito. Não vou dar uma olhada. A gente precisa do tamanho de captura atual do que a gente tem, que no nosso caso, o nosso ponto de referência é o tamanho de primeira captura. Então, o que a gente tem no final é uma análise tradicional, um plot tradicional de Beverly Holt, na qual nós temos a mortalidade por pesca e o rendimento relativo. Nesse caso aqui é o rendimento relativo, mas a gente pode botar o absoluto. E do lado direito, a gente tem a biomassa, também relativa nesse caso, se não me engano. E o que a gente acaba tendo é justamente as curvas de rendimento. Lembrando que uma curva de rendimento... Tranquilo. As curvas de rendimento tradicional, você tem um pico que seria o nosso rendimento máximo, e você tem uma caída posterior. E aqui você tem para cada comprimento definido aqui. Então, esse resultado, além do plot, claro, ele te dá algumas coisas interessantes, como os resultados aqui, que são os nossos resultados de acordo com cada classe de comprimento, você tem cadê ele? Aqui você tem o que seria uma taxa de explotação máxima sustentável para cada classe de comprimento. Isso é uma das saídas, mas tem uma série de outras coisas aqui, deixa eu vir aqui, que aqui traz completo já, é bem longo. Você tem isso por tamanho, ou seja, para cada curva dessa aqui, você tem uma saída com parâmetros de FM, taxa de explotação, o rendimento por recruta relativo e a biomassa relativa também por recruta. É uma das formas que dá para avaliar. Com isso aqui, se você fizer deixa eu só passar o plot aqui. Você pode avaliar isso aqui seria o absoluto, e você pode avaliar isso por um plot de suplete. Então, você pode avaliar a variação de comprimento que tu tens aqui, essa variação que tu buscou, pela variação de mortalidade por pesca. É uma das formas de visualizar. Então, nesse exemplo aqui que a gente fez, está bem próximo, e esse ponto aqui está referente à nossa atual taxa de mortalidade por pesca e nosso atual tamanho de primeira captura. Então, está bem próximo do que seria o máximo, o MSY, dessa espécie, ou dessa parcela desse estoque, que seria justamente nessa área vermelha aqui. Então, se tu tem uma pescaria dessa forma, pode ser não é interessante para você, por exemplo, reduzir o tamanho de primeira captura e aumentar a mortalidade por pesca, porque tu vai acabar reduzindo o teu rendimento. É uma das formas de se visualizar. Então, isso seria o Beverly Holt. O Thomson Bells é extremamente semelhante ao Beverly Holt do ponto de vista de resultado gráfico. A diferença é que para o Thomson Bells, você não precisa, que o Thomson Bells é baseado naquela curva de sino, né? Daí o nome do método Thomson Bells. Então, o que a gente utiliza aqui de diferente em relação ao outro é que o tamanho de recruta não é exigido por esse método. Então, a gente pode fazer ele direto. Então, o que você precisa de todos os outputs
anteriormente citados, ou inputs utilizados aqui, né, aqui nessa parte, e o que você precisa fazer é definir justamente uma sequência de mortalidade por pesca. Nesse caso aqui, a gente vai usar semelhante a outra de 0 a 25, o que é extremamente irreal. Não existe uma mortalidade por pesca com um valor tão absurdo desse, não é lógico. Mas é só para fazer como exemplo. E aqui o que a gente precisa é da nossa taxa de explotação atual. Nesse caso aqui é 0,8. Então, o que a gente tem um novo resultado com valores também de... Deixa eu só abrir. A gente adiciona dentro daquele nosso data frame inicial, com os parâmetros de entrada, novos outputs relacionados com justamente o FMSY, que seria nossa mortalidade por pesca máxima sustentável, a nossa taxa de explotação máxima sustentável, que é calculado também dentro do Thomson Bells, bem como alguns outros parâmetros atuais de explotação, que vocês podem também acabar utilizando. Com isso, e por fim, chegando no final, utilizando isso aqui, você pode avaliar duas coisas. A primeira coisa delas é dar uma olhada no plot. O plot não vai ficar tão bom porque os dados não são tão interessantes. Deixa eu só coisar aqui. Não, peraí, isso aqui tá errado. Só aqui. Aqui. Esse seria o nosso plot tradicional que é utilizado normalmente para avaliar a explotação de um recurso, que é o plot de rendimento máximo sustentável. Então, você tem a biomassa, que reduz com o aumento da mortalidade por pesca. Você tem o aumento da mortalidade por pesca, acaba ocasionando em um aumento do rendimento. E, consequentemente, aqui a gente tem 3 pontos de referência, que seria o F0.5, que é a mortalidade por pesca mortalidade por pesca, que 50%, que acaba condizindo com a exploração de 50% do estoque de uma possível espécie. A nossa taxa atual de mortalidade por pesca, que corresponde a um proxy da nossa taxa de explotação atual, e o nosso FMSY, que seria o máximo que poderia explorar. Nesse caso aqui, a nossa taxa de explotação nesse exemplo, a nossa mortalidade por pesca, está bem próxima ao MSY. Então, aparentemente, está explotando esse recurso no máximo que ele pode fornecer, sem antes houver uma queda. Como eu disse, esse não é um dos melhores exemplos. Temos alguns exemplos que isso aqui acaba caindo muito rápido. Isso varia muito de acordo com a biologia da espécie. Então, posteriormente a isso, a gente tem as simulações. Semelhante ao que foi proposto antes no Beverly Holt, a gente tem o Thomson Bells, a mesma simulação. A gente precisa de uma variação de mortalidade por pesca, uma variação de comprimento de captura, nesse caso aqui vai de 10 a 45. A gente precisa da taxa de explotação atual, do tamanho de primeira captura atual, e aqui a gente precisa de uns parâmetros específicos de seletividade, semelhante ao outro método. E nesse caso aqui, a gente vai utilizar o L50 de captura e o L75, a mesma coisa. Então, com isso, deixa ele só terminar de rodar, você consegue ter o mesmo plot mostrado anteriormente no modelo de Beverly Holt. E o interessante disso é que você pode brincar com os valores de tamanho de primeira captura e o tamanho de L75. Como o nosso ponto de referência dentro da ciência pesqueira deu até erro, tá vendo? Um aviso. Mas, não tem problema porque a gente vai mostrar não. Mas dentro da ciência pesqueira, um dos parâmetros mais básicos que a gente precisa ou avalia é justamente o tamanho de primeira captura, que pode ser avaliado aqui, né? Então, o que a gente tem no final é justamente esse plot aqui. O L ficou muito alto. Que é um plot semelhante ao outro lá, só que baseado em outro método. É a mesma ideia, a mesma teoria por trás. Então, o que a gente tem é um plot, um isoplet de rendimento, que varia de acordo com o tamanho e a mortalidade por pesca. Então, vamos supor, antes de a gente finalizar, só um exemplozinho. Se a gente fizer uma modificação, aqui está um
Deixa eu só modificar aqui 45, botar qual foi o outro que eu fiz aqui. Deixa eu botar um 25 aqui. Vou ficar aqui um 0. Deixa eu modificar aqui. Vai ficar um pouco mais grosseiro, mas já vai dar pra gente ver. Deixa eu modificar aqui o nosso... Deixa eu ver, tá 17 ponto alguma coisa. Deixa eu botar ele para... Tá bem amplo. Deixa eu botar ele aqui para 10. Vamos ver a diferença que vai fazer. Ele acaba ficando, porque é muito ampla a faixa de rendimento bom para essa espécie. Deixa eu só fazer aqui. Acaba sendo muito boa, é muito amplo. Mas você pode fazer, como mostrei de manhã, algumas simulações. Isso varia muito de acordo com a espécie que tu estás trabalhando. Então, tá vendo que a faixa ampla é muito grande, tem um rendimento ótimo para a espécie. Isso, claro, de acordo com os dados de entrada que a gente deu aqui. E o que você tem, por fim, como resultado, é o que eu mostrei anteriormente, que é o nosso RFI MSY e a taxa de explotação máxima sustentável, que são os parâmetros utilizados para você comparar a sua taxa atual com esse máximo sustentável. Ou seja, se a sua taxa atual de explotação está acima do máximo sustentável, possa ser que isso não seja um indicativo tão bom de como esse recurso está sendo explotado dentro da sua área de estudo. E, consequentemente, está explotando acima do máximo sustentável. Só que, novamente, isso depende da espécie que você está trabalhando e da biologia da espécie, como isso funciona dentro da pescaria. Então, eu acho que era isso. Desculpa, eu passei um pouco do horário, deixa eu parar aqui. Eu passei um pouco do horário. Então, a ideia agora, eu vou mandar para vocês, eu não digo agora, daqui a alguns minutos quando eu terminar, mas porque eu vou finalizar algumas coisas antes. Eu vou mandar para vocês tudo isso que eu acabei mostrando aqui, tanto os scripts, como algumas referências de alguma bibliografia relacionada a cada uma dessas metodologias propostas aqui, além dos bancos de dados. Então, a ideia é que amanhã a gente passe, como falado mais cedo, a gente vai ficar com a sala aberta praticamente o dia todo. E a ideia é que vocês acabem rodando isso, seja com os exemplos que a gente passe, com problema ou não, mas eu recomendo que vocês utilizem, se tiverem, dados disponíveis de vocês. Se por um acaso, não, eu não estou trabalhando com isso diretamente, mas tu tem um banco de dados associado ao teu laboratório ou seu, e tu pensa, dá para fazer alguma coisa com isso, tenta mexer, porque às vezes você, ajustando, sai até um trabalhinho que está meio abandonado e que é uma informação importante. Novamente, eu repito, às vezes a estimativa de um parâmetro básico desse, de história de vida da espécie, parece ser irrisório, mas eu percebi na pele isso dentro do meu doutorado, que a falta de parâmetros básicos de história de vida acabam dificultando muito a estimativa de modelos ecossistêmicos. Então, você muitas vezes acaba recorrendo a métodos ou equações empíricas, que existem várias para vários desses parâmetros, quando você pode estimar isso. E aí eu volto a uma coisa que eu falei mais cedo. Quando não se tem informação, e embora se baseie sempre no princípio da precaução, se tu não tem a informação, para mim, se você tem uns dados disponíveis, é muito mais válido você tentar estimar esses dados, mesmo por métodos não ideais, como no caso do L infinito e do K, para peixe, sem usar otólito, do que você pegar uma equação empírica e você estimar um L infinito e um K. Embora essas regressões sejam extremamente utilizadas ao redor do mundo. Mas se tem esses dados disponíveis, utilizem. Então, novamente, a ideia é a gente amanhã ajudar. Se vocês tiverem dados disponíveis e quiserem mostrar ou conversar, encontrar dificuldades e mostrar para a gente tentar ajudar, a gente vai estar disponível o dia todo. Então, eu vou mandar para vocês, vou ver com o Léo aqui depois, mas até o finalzinho da noite, eu vou mandar para vocês todo o material que a gente acabou juntando, e amanhã o dia é de colocar a mão na massa, né, teoricamente, em prática.